Então leamos a santa palavra do Senhor, que está em 1ª Epístola de João 2, versículo 18 adiante, cujo seu enunciado é: os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo, que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevo acerca dos que querem enganar. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas que é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Levante as tuas mãos ao poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas sabemos, irmãos e irmãs, que em pleno século 21, nem todos, nem todas querem dar ouvido à verdade santa da palavra do Senhor. Porque se todas deixam ouvido à palavra do Senhor, pode ter certeza, irmãos e irmãs, que esta igreja estaria lotadíssima aqui nesta noite de homens e de mulheres que estariam prestando um culto em adoração a Deus na sua verdade e na sua palavra.
nós estamos vendo nos últimos dias. Por que, irmãos? Por que, irmãs? Porque muitos anticristos têm surgido no meio de nós. E quando eles surgem no meio de nós, eles surgem para fazerem facção dentro da igreja, divisão dentro da igreja, colocar um irmão contra o outro, uma irmã contra outra, colocar pessoas contra o pastor, colocar o obreiro contra o outro, a obreira uma contra a outra. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque eles são os tais anticristos que estão no nosso meio. E a palavra de Deus, ela diz para nós nesta noite: filhinhos, filhinhas. Ele não está falando só para os filhinhos, ele está falando para as filhinhas também. Filhinhas, filhinhos, esta é a última hora. E como vista que vem o anticristo, já muito anticristo tem surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vai continuar surgindo anticristos. E vai continuar surgindo. Porque a palavra de Deus, ela que nos revela, irmãos e irmãs, que até o tempo do fim, isso vai acontecer. E o pastor não pode fazer nada, o irmão não pode fazer nada, a irmã não pode fazer nada. O único que pode fazer algo a respeito disto é o próprio Deus que está falando conosco aqui nesta noite. É Ele que tem poder. Aleluia! Por que ele diz: saíram do nosso meio? Está vendo? Muitos saíram. Muitas saíram. Só que tem um porém. Saíram eles, saíram ela e levaram um monte com eles. E levaram um monte com elas. Por quê? Porque esses que foram com eles, esses que foram com ela, não estavam firmados em Jesus, mas estavam firmados sim no anticristo. Aleluia, glória a Deus. Saíram do nosso meio, mas não eram do nosso, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles, que nenhuma delas é dos nossos. Tiraram o pastor da igreja. Ele era tão bonzinho. Eu gostava das pregações dele. Era um homem de Deus. Mas homem de Deus não põe a mão no dinheiro da obra de Deus. Homem de Deus não maltrata as ovelhas de Deus. Mas ele era bom, porque ele era o chamado anticristo da Bíblia. E por que ele era bom? Porque ele nunca combateu o pecado, porque ele nunca combateu a vaidade, porque ele nunca combateu o divórcio, porque ele nunca combateu o adultério, porque ele nunca combateu a fornicação, porque ele nunca combateu a maldita da televisão, que tem destruído lares, que tem destruído famílias, que tem destruído casamentos. Mas esse pastor, que não prega contra o pecado, como é bom para a igreja. E além do mais, além de ser bom para a igreja, ele arrasta a multidão.
ele arrasta a multidão. Porque quando ele assume o altar do Senhor, ele pula, ele sapateia, vira piroleta, pula com o pé só. E isso agrada a igreja. Isso agrada o povo. Mas se nós analisarmos diante da palavra do Senhor, irmãos e irmãs, que isso daí não significa poder de Deus, mas isso aí significa assim, escândalo dentro da obra do Senhor. E a palavra de Deus mesmo diz: ai daquele, ai daquela, por quem veio os escândalos. Aleluia! Mas a palavra de Deus também diz que vós tendes a unção que vem do santo. Que santo é esse? Que santo é esse que a palavra de Deus está falando? A unção de Deus. Mas vós tendes a unção que vem do santo e sabeis tudo. E sabe por que você não foi justo, irmã? E sabe por que você não foi justo, irmão? Porque você tem a unção do Espírito Santo e sabe discernir o Espírito. Por isso que é importante a igreja ser dotada dos dons espirituais, para que não sejam enganados, para que não sejam enganadas, porque aquele homem, aquela mulher que vive a verdade da palavra de Deus, que vivem de acordo com a doutrina santa do Senhor, jamais Satanás vai conseguir enganar ele, jamais Satanás vai conseguir enganar ela, muito menos o anticristo, que se veste como pastor, bonitinho, terninho bonitinho, sua linguagem adeloquial, porque fez teologia, estudou hermenêutica, exegese, para mentir para o povo. Eles são chamados anticristos, eles são chamados falsos pastores, eles são chamados falsos profetas, que pregam apenas o céu, mas não pregam como se faz para entrar no céu, que é através da santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus Jeová. Mas é o que o povo mais gosta de ouvir no dia de hoje. É aquela palavra macia, aquela palavra de prosperidade, que Deus vai dar carro, que Deus vai dar apartamento, que Deus vai dar trabalho, um bom trabalho. Mas eles querem tudo isso de Deus, mas não querem Deus. Nós queremos prosperidade, não queremos? Então primeiro vamos aceitar e obedecer ao dono da prosperidade. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. No mais ele tudo fará. Se você está precisando de uma porta aberta, o Senhor tem poder para abrir a porta para você nesta noite. Porque Ele diz na sua palavra: eu abro porta aonde não há porta, e a porta que eu abro ninguém. Então se Ele fala ninguém, porque é ninguém mesmo, ninguém pode fechar. Mas eu tenho que ser servo deste Deus que abre porta onde não há porta. Porque o Senhor Deus, Ele tem compromisso com aquele, com aquela que tem compromisso com Ele. Aquele que não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele, não tem compromisso com ela.
Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Glória a Deus. O Senhor revelou esta palavra nesta noite, não é porque nós não sabemos, irmãos. Não é porque vocês não sabem, irmãos. Porque Ele diz aqui na sua palavra: não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, ou porque nós sabemos, que nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma. Aleluia. Mas o que mais nós vemos no dia de hoje são crentes mentirosos. O que mais se vê no dia de hoje são crentes mentirosos. Aí querem que Deus entre com providência na sua vida. Aí querem que Deus entre com providência no seu lar, na sua família. Mas não sabe eles, não sabe elas, que estão perdendo a bênção, que estão perdendo as vitórias que Deus tem para dar para ele, para ela, por causa da sua língua. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós conseguimos as nossas vitórias de boca fechada. E quando for falar, e quando for reclamar, e quando for se queixar, se queixe para Jesus. Reclame para Jesus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, porque a palavra de Deus diz, irmãs, é para nós lançarmos as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Não é falar para o irmão: olha, eu estou passando isso, estou passando aquilo. Não é falar para a irmã: eu estou passando isso, estou passando aquilo. Sabe o que vai acontecer, irmão e irmã? De repente você está falando para um invejoso, de repente você está falando para uma invejosa, e a bênção de Deus vai retardar na sua vida. Mas se você reclamar somente para Jesus e pedir somente para Jesus, eu tenho certeza e fé que é impossível de Jesus não responder a oração do seu filho, a oração da sua filha, porque Ele diz na sua palavra, irmãos e irmãs, que tudo que pedirmos em oração com fé, crendo, receberemos. Aleluia! Qualquer que nega o filho, aliás, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E tem muitos negando já. Tem muitas negando já. Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o pai e nega o filho. Por quê? Ele está negando o verdadeiro evangelho de Cristo no dia de hoje. Para ele, para ela, ontem ficou no passado. Para ele, para ela, ontem, se divorciar e casar novamente era pecado. E hoje não é mais. E estão aí pregando que não faz mal a irmã se divorciar e casar de novo. Que não faz mal o irmão se divorciar e casar de novo. Por que, irmão? Por quê? Porque eles se tornaram o anticristo. Então o que era pecado ontem, hoje não é pecado mais. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. E o próprio Deus diz na sua palavra, irmãos: eis que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Não vai passar. Não passou e não vai passar. Então eles estão negando acerca da palavra de Deus. Estão arrumando textos isolados da palavra de Deus para pecarem e para fazer o povo pecar. Infelizmente, como diz a palavra de Deus, que ainda há muitos no nosso meio, que há muitas no nosso meio, mas o Senhor diz: mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis de tudo. Então, se você sabe que é Deus que está falando,
dá glória a Deus. E se você sabe que não é Deus que está falando, repreenda em nome de Jesus. Qualquer que nega o filho, não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem também o pai. Glória a Deus. Quantos que falam? Parece que eles já ensaiaram. Já ensaiaram há muitos anos. Irmã, a irmã quer aceitar Jesus? Eu não estou preparada. Irmão, o irmão quer aceitar Jesus? Pois é, hoje eu não estou preparado. Lê do engano teu. Lê do engano teu. Eu afirmo para você dentro da palavra que você está preparado. Eu afirmo dentro da palavra que você está preparada para herdar o inferno com Satanás, se Jesus voltar hoje a arrebatar a sua igreja. É? Porque você está negando o filho. E se você está negando o filho, você está negando o pai. E se você está negando o pai, você está negando o filho. Aleluia. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Porque qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquela que confessa o filho, tem o pai. E aquele que confessa o pai, também tem o filho. É? A palavra de Deus, ela não deixa dúvida para nós. Irmãos, eu entendo. Desde que eu aceitei Jesus, eu entendo que só vai para o inferno quem quer. E só vai para o céu quem quer. Mas para ir para o céu também não é de qualquer jeito, não. Não vão pensar que é só aceitar Jesus e já está salvo, como muitos falsos profetas, falsos pastores estão pregando por aí. Que não faz mal ao irmão usar calça comprida. Que não faz mal ao irmão usar mini saia. Que não faz mal ao irmão usar decote escandaloso. Que não faz mal ao irmão usar salto alto. Que não faz mal a irmã cortar o seu cabelo. Que não faz mal o irmão jogar o seu futebolzinho. Que não faz mal o irmão andar de shorts. Que não faz mal o irmão andar sem camisa, porque afinal de contas é verão. Que não faz mal o que, irmão? É mentira. Eles estão pregando que Jesus só quer teu coração, mas é mentira. É mentira, irmão, porque Jesus quer você de corpo, alma e espírito para com Deus, Jeová. Aleluia. Porque se Jesus quisesse só o teu coração, quando Deus apareceu para Ezequiel e mostrou para ele em revelação o vale de ossos secos, ele mostraria o que? O vale do quê? De coração seco. Não, ele não mostrou um vale de coração seco, ele mostrou um vale de ossos secos e sequíssimos. E esse vale de ossos secos, que o Senhor Deus mostrou para Ezequiel, está aqui nesta noite. Aleluia. Mas não como ossos secos. Mas não como ossos secos, mas como verdadeiros adoradores, como verdadeiras adoradoras que estão aqui nesta noite adorando a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Jesus! Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Como assim? O que desde o princípio ouviste? Irmãos, desde que nós aceitamos Jesus, nós aprendemos dentro da palavra de Deus, através dos ensinamentos dos pastores,
que a vaidade é pecado, que a televisão é pecado, que as músicas mundanas e profanas é pecado, que os trajes escandalosos é pecado. Glória a Deus, aleluia. E paz, meu pastor. Tem situação que você vê os obreiros no altar, que ele não pode nem levantar o braço. Não sei como que entrou aquele paletó nele. Isso é vaidade. Aleluia. Será que deixou de ler a palavra de Deus ou está virando anticristo no nosso meio? Glória a Deus. E o cabelo então? As costeletas escandalosas que os vários obreiros estão usando no nosso dia. Não cortam mais cabelo como servos de Deus. Não se trajam mais como verdadeiros servos de Deus. Colocam aquele paletó apertado no corpo, aquelas calças apertadas no corpo. Cuidado, irmão. Cuidado. Que você está sendo enganado por Satanás e está virando anticristo no nosso meio. Começa a cortar o cabelo como verdadeiro servo de Deus. Começa a se trajar como verdadeiro servo de Deus. Usar uma costeleta decente como verdadeiro servo de Deus, para não ser enganado por Satanás. Porque desde o princípio ouviste e permanece em vós. Permanecer o quê? Aquilo que você aprendeu. Aquilo que nós aprendemos. Se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Está vendo? Mas não é isso que nós estamos vendo no nosso dia, irmãos. Eu não vim aqui nesta noite, irmãs. Eu não vim aqui nesta noite, irmãos, para pregar placa denominacional para você, não. Jamais. Eu sairia da minha casa para vir pregar placa de igreja para você. Mas eu vim pregar a santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus, Jeová. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Está vendo? Que desde o princípio, desde o começo da sua conversão até hoje, que permaneça em vós o que você aprendeu. Mas desde que você tenha aprendido a verdade. Porque se você não aprendeu a verdade, então venha para a verdade. Porque a verdade é a verdadeira palavra de Deus. E se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, e se nós permanecermos e vivermos o que desde o princípio nós aprendemos, nós estaremos em quê? Nós estaremos tanto no Pai quanto no Filho. E esta é a promessa que Ele nos faz. E esta é a promessa que Ele nos faz, ou que Ele nos fez, ou que Ele nos faz. Ele quem, igreja? Ele quem, igreja? Não é Aparecida não, como muitos estão falando por aí. Não é o Benedito, como muitos estão falando por aí. Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que está falando conosco aqui nesta noite. E esta é a promessa que Ele nos fez. Que promessa é essa? Os projetos de 2018, não foi você que fez, não foi o pastor que fez. Os projetos de 2018 já está feito por quem? Por Deus. E Ele vai se tornar promessa na tua vida. Se você crer e viver estas promessas que está sendo pregado aqui nesta noite. Essa promessa é a promessa de Jesus.
Ó, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Para quê? Nós ficar que nem doido, correndo atrás do dinheiro, atrás de riqueza, sabendo que a qualquer momento tudo vai ficar aqui, irmãos. De repente esse culto nem termine hoje. De repente o Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja neste momento do culto. Mas as promessas, os projetos continuam firmes. Porque se Jesus vier agora, nós estaremos com Ele lá na glória. Não precisamos de projeto mais. E estas coisas vos escrevo. E estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. E tem bastante, tá, irmãos? E tem bastante, irmãs, dentro, no nosso meio. A Bíblia está falando que tem bastante no nosso meio. Então o que é para nós fazer? E o que é para nós fazer? E a unção, e estas coisas vos escrevo acerca dos que vos querem enganar. Então o Senhor já está nos alertando que vão se levantar mais contra você, minha irmã, que vão se levantar mais contra você, meu irmão. Por isso que o Senhor já está nos alertando nesta noite, para que nós venhamos a estarmos preparados, cheios da unção e da graça de Deus, para saber o caminho certo ou errado. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Você entendeu? E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Você entendeu, irmã? Não precisa o anticristo te ensinar. Daqui o que te ensina, quem te ensina é a verdadeira palavra de Deus. Que coisa linda esta palavra. E a unção que vós recebeste dele, e a unção que vós recebeste dele, que fica em vós, para que você não tenha necessidade que alguém vos ensine, porque é muito perigoso aquele alguém te ensinar errado, aquele alguém te ensinar heresias e você se afastar do caminho de Cristo. Mas como a unção que vos ensina todas as coisas é verdadeira, está vendo? É a unção de quê? É a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, ela me ensinou que o meu cabelo tem que ser mais curto do que isso ainda. Aleluia. Porque é cabelo de soldado. Eu sou soldado de Jesus. Eu sou servo do Senhor. O meu traje tem que ser de acordo com o traje de servo do Senhor. Então é o próprio Espírito de Deus, é a própria unção de Deus que está no homem, que está na mulher, que ensina como ele, como ela tem que se vestir e tem que se portar dentro da igreja. Mas não só na igreja, fora da igreja também. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção que vos ensina todas as coisas, que é a verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Então, se nós aprendemos no princípio
que pecar contra Deus não agrada a Deus, não peque contra Deus. Ah, mas o pastor não está vendo. Ah, mas o dirigente não está vendo. Se ele é um homem de Deus, ele sabe tudo, porque Deus revela para ele. Se ela é uma mulher de Deus, ela sabe, e Deus revela para ela. É lógico que se ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, não vai sair espalhando por aí não. Mas tudo que está acontecendo dentro da igreja, o Senhor revela para o anjo da igreja. É verdade, irmãos. Oh, aleluia. Daí vem o irmãozinho, a irmãzinha, se queixar, fofocar para o pastor, do irmão, da irmã. O pastor só olha, eu já sei de tudo. Tá, mas quem que andou falando para o pastor, eu vou pegar ele, vou pegar ela. Não, então você vai ter que pegar Deus. Porque foi Deus que falou comigo. Aí eu quero ver essa pessoa confrontar com Deus. Ou ela se humilha perante Deus, ou Deus coloca as suas mãos poderosas sobre ele, sobre ela, para ele ver o quanto este Deus é tremendo e poderoso. Aleluia! Então, como ele nos ensinou, assim nele permaneceremos. Vamos permanecer naquilo que ele nos ensinou, naquilo que ele nos ensinou, que é a santificação, irmãos, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque a própria palavra de Deus diz, irmão, que sem a santificação ninguém verá a Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta você dizer, ah, mas eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu não preciso aceitar Jesus para ir morar no céu. Então você vai ficar. Porque aquele que não confessar o Filho, não tem o Pai. E aquele que não tem o Pai, não tem o Filho. E agora, filhinhos? E agora, filhinhas? Permanecerei nele, tá? Permanecerei nele, tá? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vinda. Quantas que estão dentro da casa de Deus e se perguntar para eles, se perguntar para ela onde eles estão indo, ah, eu não sei, mas você não está na igreja? Pois é, mas é que eu vou lá porque eu gosto de ser revelada. Eu vou lá porque eu gosto de ser revelado. Então você veio no lugar errado. Aleluia. Agora, se você gosta de ouvir a verdade da palavra de Deus, para que a verdade venha te libertar, você veio no lugar certo, porque a palavra de Deus diz: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. É a verdade, é a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que transforma o homem. É a palavra de Deus que transforma a mulher. Eu fui transformado pela palavra e não pela revelação. A palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que liberta a mulher do mundo, do pecado, não importa do que for. É o próprio Jesus que liberta. E para encerrar, irmãos, e para encerrar, irmãs, e se sabeis
E se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Se sabeis que ele é justo, e sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, é nascida de Deus. E tanto os anticristos, quanto os falsos pastores, quanto os falsos profetas, e quanto Satanás, não consegue enganar este povo que tem Deus como seu Salvador. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.